1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do primeiro livro de Samuel, do capítulo 30. Você achou aí na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de mais uma vez essa noite, no meio da semana de trabalho, podermos, Senhor, aqui nos reunir em torno do Senhor para ouvir a Tua voz nesse lugar, Pai. Tua voz falando ao nosso coração através da Tua palavra, nos dando direção, mostrando caminho, Pai, trazendo esperança para nós, trazendo uma direção precisa para a nossa vida, Pai. É a Tua palavra que nos dá isso. Não há nada nesse mundo que possa dar direção à nossa vida. Não há nenhum ensinamento, nenhuma filosofia desses homens, Pai, que possam realmente trazer direção para nós. Só a Tua palavra tem esse poder. E é ela, Senhor, que nós queremos ouvir. Pai Santo, usa a minha vida. E, ó Deus, não permita que eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Que eu possa ser usado pelo Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, cheio da unção do Espírito Santo, para que a palavra chegue a nós, quebrando as barreiras, tirando os impedimentos, para que possamos aqui ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo falando à igreja. É o que queremos e é o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, esse texto eu já preguei algumas mensagens a respeito dele. Ele tem um conteúdo muito rico de lições, de coisas que Deus pode falar ao nosso coração a respeito destes acontecimentos. Mas antes da gente tentar tirar alguma coisa para nós precisamos entender qual o contexto desta história. Precisamos olhar um pouquinho para a história para saber como que isso aconteceu, como que Davi chegou a esta situação. E a gente vai ver quantas coisas Davi enfrentou por causa de atitudes, de decisões que ele tomou e que se tornaram e se mostraram erradas mais adiante. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós somos até que obrigados a fugir de alguma situação, a fugir de um perigo iminente. Muitas vezes não é hora de enfrentar, é hora de se retirar. E isso quem vai nos mostrar é a palavra de Deus, é a direção de Deus. A Bíblia diz que em algumas vezes nós não temos que entrar em confronto, muito pelo contrário, precisamos fugir, mas somente com a direção de Deus. E alguns personagens bíblicos provam isso. A gente conhece a história desde o nascimento de Jesus, quando, por ameaça de Herodes, José e Maria fugiram para o Egito. Não foi isso que aconteceu? E quem deu essa instrução a eles? Foi o próprio Senhor, que disse que o melhor naquele momento é que eles fugissem para que a vida do menino fosse preservada, não é? Então, tem casos em que o melhor é fugir. Na verdade, alguém poderia questionar, ora, mas se Deus é Deus,
Se Jesus era Jesus e tão importante para a história, Deus não poderia ter protegido Jesus no lugar onde ele mesmo estava? Mas naquele momento, a direção que Deus deu foi que eles fugissem e encontrassem abrigo longe dos olhos do inimigo. Isso aconteceu naquele momento. Certamente Deus é soberano sobre a nossa vida, irmãos. Agora, são exceções, lugares e momentos em que nós vamos fugir. Somente, eu digo, com a direção, com a orientação muito precisa e clara da parte de Deus. Porque na maioria das vezes a Bíblia diz que nós devemos enfrentar, que nós devemos resistir. É como diz aquele versículo conhecido: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz que eu tenho que fugir do diabo, muito pelo contrário. A Bíblia diz que eu tenho que resisti-lo, e quem foge é ele, e não sou eu. Mas então eu preciso entender a direção de Deus para a nossa vida, irmãos. Porque muitas vezes, quando fugimos, quando na verdade deveríamos enfrentar, os prejudicados maiores somos nós mesmos. Quando fugimos às nossas responsabilidades, quando fugimos dos nossos compromissos, quando tentamos escapar de coisas que deveríamos encarar, certamente o prejuízo virá completamente sobre a nossa vida. Por isso, temos que aprender algumas lições aqui essa noite. Davi chegou a esta cidade porque ele estava fugindo de Saul. Alguém diria, ora, mas na verdade fugir de Saul foi uma opção, e até Deus referendou essa opção de Saul, de Davi, por algum tempo. Sim, é verdade. Era necessário que Davi fugisse, era necessário que ele se ocultasse no deserto. Tantas coisas aconteceram que eu creio que foram até um tratamento de Deus. E Davi estava diante da vontade de Deus, ele jamais pensou em matar Saul. Isso não era a vontade de Deus, que ele matasse Saul. No deserto, na caverna, Davi aprendeu muita coisa com estas circunstâncias. Certamente isso aconteceu. Mas teve um momento em que Davi extrapolou do seu direito de fugir, irmãos. Porque ele acabou indo parar nas terras do inimigo. A sua fuga foi tão grande, ele acabou indo para a terra dos filisteus. Ele acabou se abrigando debaixo de um rei ímpio, debaixo de Aquis. A Bíblia vai narrar isso aqui em 1 Samuel 27. Veja lá comigo rapidinho. 1 Samuel 27, versículos 6 e 7, diz assim: então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra de quem, irmãos? Dos filisteus, foi 1 ano e 4 meses. Por 1 ano e 4 meses ele foi para onde não deveria ter ido. E ali ele viveu uma situação muito conturbada na sua vida que nenhum homem de Deus deveria viver. Ele viveu uma vida dupla. O próprio texto, depois você lê, nós não temos tempo aqui agora, o capítulo 27 de 1 Samuel, você vai ver como Davi se comportou debaixo da tutela do rei Aquis. Ele estava na terra do filisteu, se fingindo filisteu. Então ele enganava o rei dizendo que ia combater Judá, mas na verdade estava matando os próprios filisteus. Alguém diria, que bacana. Não, Deus não abençoa enganos, irmãos. Vida dupla, falsidade ideológica, não é? Fazer uma coisa e viver outra, falar uma... Não, Deus não abençoa esse tipo de coisa. Então foi uma fuga que extrapolou os limites do razoável. E Davi acaba então nesta cidade chamada Ziclag, que o rei deu a ele de presente para que ele vivesse ali com seus homens, achando que Davi estava fazendo algum favor a ele próprio, ao rei de Gate, não é? Então a Bíblia diz que Davi viveu por esse tempo naquele lugar, mas viveu com essa dupla personalidade. Viveu fugindo para além do que deveria ir. E qual o resultado disso? O resultado disso não podia ser outro. Um dia, saindo da cidade de Ziclag para continuar no seu engano, continuar enganando o rei, ele vai para a batalha e quando volta, o que ele encontra? O que está escrito aqui no capítulo 30, que nós acabamos de ler. A cidade queimada,
as mulheres e as crianças levadas como escravos, e ele chega e encontra aquele quadro. E como termina essa situação? Num choro profundo, tanto de Davi quanto dos homens que estavam com ele. Veja só o versículo 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram. E a Bíblia enfatiza, até não terem mais forças para chorar. Você consegue imaginar essa cena aqui, irmãos? Davi, rei Davi, um homem de guerra, seus soldados, seus homens, todos homens fortes de batalha, homens intrépidos, ousados, sentados no chão, chorando, e não apenas chorando, mas a Bíblia enfatiza, chorando até não poder mais, chorando de soluçar, chorando de perder o ar. Que coisa terrível, que cena terrível de ser presenciada. Mas por que isso aconteceu? Como é que chegou a esse ponto? A fuga, que não deveria ter acontecido, o excesso, o extrapolar, o engano, tantas coisas aconteceram e outras mais que nós vamos ver aqui, que vão nos servir como exemplo. A Bíblia nos mostra os erros de alguns personagens para que sirvam de alerta para nós. Veja, ela mostra as qualidades. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande homem de Deus usado para compor tantos salmos lindos, mas também um homem com falhas, um homem com defeitos, que aqui estão relatados para que a gente se alerte com relação a essas coisas. E não venhamos a imitar esse procedimento que venha nos trazer no futuro prejuízo e choro, como foi o choro de Davi nesse momento. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a derramar lágrimas. A vida não é só de alegria. Quem acha que a vida é só de alegria está redondamente enganado. Quem diz assim, não, eu sou cristão, então é só alegria, a alegria do Senhor é minha força. Amém. É verdade isso. Mas na minha vida, mesmo como cristão, ela não é só de alegrias. Ela tem alegrias, mas ela tem tristezas. Jesus advertiu, no mundo vocês vão passar por aflições. Aflições não trazem alegria para ninguém. Aflição me lembra choro. Aflição me lembra um incômodo no meu coração, uma agonia. Então a nossa vida vai ter momentos de agonia. Mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente vivendo uma vida correta. Que dirá se a gente viver uma vida errada? Que dirá se a gente errar como errou Davi? Certamente o choro vai vir e ainda mais, não é? Então, certas coisas na vida da gente vão acontecer que vão fazer a gente chorar. Que a gente vai derramar lágrimas, e talvez lágrimas até como essas de Davi e seus homens. Chorar até não poder mais. Chorar até perder a força de tanto chorar. E há um lado até bom nisso. Há um lado bom nessas coisas. A gente tem que ter a mania de achar que todo choro é ruim e todo riso é bom. Isso não é verdade. Nem todo choro vem do diabo e nem todo riso vem de Deus. Às vezes as coisas se invertem, né, irmão? Às vezes o diabo está rindo e Deus está chorando. Chorando pelas atitudes, pelas decisões, pelas posições que nós tomamos. Nem tudo que nos faz rir é de Deus. Nem tudo que nos faz chorar é do diabo. Então o choro muitas vezes tem um efeito terapêutico sobre a nossa vida. Já dizem alguns que chorar é lavar a alma. Já ouviu essa expressão? Lavar a alma. Porque às vezes é bom chorar. Às vezes é bom. Em todo sentido, mesmo que seja de tristeza. Às vezes a pessoa prende o choro e aquilo faz mal à alma, aquilo corrói a alma. Às vezes é bom desabar mesmo e chorar e abrir o coração. É bom colocar para fora aquilo que se está sentindo, liberar do seu interior algumas coisas. Isso faz parte da vida, irmãos. Então chorar tem um lado que é terapêutico, de um escape emocional que precisa ter vazão naquele momento de aflição e de dificuldade, não é? Agora, quando a gente passa também muito tempo sem chorar, pode ter uma coisa errada acontecendo. E tem um outro lado positivo do choro, que é o choro no momento espiritual, em que Deus está tocando no meu coração. Eu já cansei de dizer aqui para os irmãos que eu não acredito em conversão sem choro. Eu acredito que na hora que a pessoa se converte de verdade, ela chora. Porque ela vê os seus pecados.
E ela vê o quanto ela ofendeu a Deus, e isso traz uma comoção para a sua vida. Então o choro é bom. Chorar, se emocionar, é sinal de que estamos vivos. É sinal de que ainda temos sentimento, ainda temos coração. Eu muitas vezes me questiono, se eu passo muitos cultos sem chorar, eu digo, será que eu estou ficando frio? Será que eu estou ficando insensível? Será que eu começo a cantar vários louvores e não derramo mais uma lágrima? Tem alguma coisa errada? A coisa está se tornando mecânica para mim? Eu preciso questionar isso. Porque é bom chorar quando é dessa forma, quando é dessa maneira, quando tem esse efeito que é terapêutico, né? Então é um sinal de alerta quando a gente fica muito tempo sem chorar. Não é só o olho que ficou seco, talvez seja o coração que secou por dentro, né, irmãos? Talvez seja o coração que está árido. Então, um coração irrigado, ele às vezes também manifesta-se através de um choro que tem esse efeito terapêutico, de aliviar a tensão, né, de colocar para fora emoções. Agora, como diz a Bíblia, não é bom chorar quando o choro é provocado por um erro nosso, por uma atitude nossa. A palavra de Deus diz muito claramente, o apóstolo Pedro fala em sua epístola, que se nós sofrermos como cristãos, vamos dar glória a Deus. Agora, se sofrermos como malfeitores, como bandidos, como ladrões, aí não temos que dar glória a Deus, né? O nosso problema foi causado por nós mesmos. Há choro que não é bom. Eu me lembro do exemplo de Pedro. Você lembra lá em Lucas capítulo 22, 62? A Bíblia diz, Pedro então saindo dali, chorou amargamente. Aí não é mais esse choro de lavar, é aquele choro amargo, que a lágrima desce cortando a face. Assim Pedro chorou, porque ele viu a besteira que tinha feito, ele viu o quanto ofendeu ao Senhor, o quanto traiu a confiança do Senhor. E aquele choro não foi nada bom, embora depois tenha sido transformado por Deus em algo bom. Porque eu creio também no que diz a Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes, até uma coisa ruim, Deus faz ela virar e se transformar em bem para a nossa vida. Aquele choro foi muito amargo, mas no final aquilo, eu creio, também colaborou para que Pedro pudesse cair em si e ter um encontro de arrependimento, de transformação com o Senhor. Então o choro pode ter esse aspecto. Agora, olhando para o caso de Davi, por que Davi chorou? Por que aqueles homens choraram? Ah, porque as mulheres foram levadas, as crianças foram levadas. Às vezes a gente perde alguma coisa, perde um ente querido. Quem que não vai chorar quando perde um ente querido? Só se não gostava da pessoa, né? E ficou com aquela sensação de alívio, que bom que foi embora. Se gostava, vai chorar, vai sentir falta, vai sentir saudade. Mas será que esse choro de Davi, dos homens, tão profundo, tão forte, foi só por causa disso? Não, eu não creio, irmãos. Eu acho que o choro de Davi também é um choro de culpa. É um sentimento de culpa. É um sentimento de que eu estou vivendo no lugar errado. Não era para eu estar aqui nessa cidade. Se eu não estivesse nessa cidade, se eu não tivesse vindo para cá, essa desgraça não teria acontecido. Muitas vezes as pessoas têm choros assim. Se eu não tivesse entrado aqui, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito, talvez isso não estivesse acontecendo comigo. Eu imagino que o choro de Davi, ele possa ter naquele momento caído em si em relação a isso. Estar ali, vivendo naquele lugar, enganando o rei todo dia, vivendo uma vida dupla. Não era para ele estar naquele lugar, ele estava no lugar errado. Ele, um homem de Deus, um israelita, se associando com filisteus, mesmo que os enganando, isso é errado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão. Não, vou me associar aqui às trevas, mas eu vou enganar as trevas. É igual você dizer assim, eu vou casar com um ímpio, mas vou trair ele. Isso é perdoável? Não, não é. Não deveria nem ter casado. Então as coisas acontecem, a gente fica querendo saber o porquê, o motivo, e não vê. Davi talvez nessa hora tenha visto, eu não devia estar aqui. Eu nunca devia ter vindo para esse lugar, eu nunca devia ter me associado com filisteus, porque eu sou de Deus, eu não podia estar fazendo isso. Nós estamos no mundo,
mas nós não somos do mundo, irmãos. Tem que haver uma separação na nossa vida, porque muitas vezes a falta dessa separação é que provoca problema na vida da gente. A falta dessa distinção, melhor usado que separação, não, daqui a pouco tem gente separando aí dizendo que eu mandei, né? Melhor distinção. A falta dessa distinção do que eu sou e do que deve fazer parte da minha vida é que tem causado problema na vida de muita gente. Davi não devia estar ali, nunca devia ter ido para lá e jamais deveria ter se associado com filisteus. Ali não era o lugar daquele homem estar. Então, por isso ele está chorando, por isso ele está vivendo essa experiência muito amarga. E o que custou o erro que ele cometeu? Uma coisa que é importante destacar: todo erro custa alguma coisa. Irmão, nenhum erro sai de graça. Embora nós possamos ter o perdão de Deus para os nossos erros. Você crê nisso? Graças a Deus. Senão nenhum de nós tinha se convertido, nem estaria aqui agora para contar a história. Porque os nossos pecados foram perdoados. Perdoados foram os nossos pecados. Agora, as consequências, elas sempre virão. Os prejuízos sempre virão. Então, a consequência custa alguma coisa. Quanto o erro de Davi custou a ele? E aí, irmãos, para nossa reflexão agora, já que o texto está sendo usado para nós, como cristãos hoje, para as decisões que tomamos. Quanto que um erro nosso custa? Depende, irmãos. Às vezes o custo é altíssimo. É um custo que a gente nunca desejaria pagar. E que talvez a gente tenha a sensação de que não podemos pagar aquilo. O custo para Davi foi alto demais. Ele perdeu sua família. Qual é o custo maior do que perder uma família? Tem algum custo maior do que esse? Talvez fosse melhor perder a vida do que perder a família. Davi perdeu a família. Porque quando ele chegou, mulheres, filhos, não estavam mais lá. Todos foram levados pelos filisteus. Então, enquanto ele acompanhava os exércitos do rei Aquis, inimigos entravam na sua cidade, na sua casa, no lugar onde ele estava morando. É assim que diz o texto. Vamos ler, 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague a esta ferido e queimado. Ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Veja, levaram. Agora essa história de que ninguém matou, só depois que soube disso. Porque na hora que você chega e não vê ninguém, ninguém te garante que foram todos levados com vida. Você só vai saber disso depois. Concorda comigo? Mas na hora é o medo. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Aonde foram parar? O que fizeram com eles? Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas, levados cativos. Olha o que ele viu, o que ele passou, o que ele presenciou por causa de não estar no lugar que deveria estar, ou por causa de estar no lugar onde não deveria estar. Tudo isso acontece com Davi. Dois problemas. Primeiro, como eu disse, ele não devia estar ali. Ele nunca deveria ter fugido para a terra dos filisteus e nunca deveria ter estado naquela cidade. Agora, outro fator. Uma vez que ele estava ali, nunca deveria ter abandonado a sua família. Nunca deveria ter se ausentado do seu lugar. E aí é que esse texto traz outra lição para nós. Muitas coisas tristes que passamos, muitos choros que vivemos porque não estamos onde deveríamos estar, ou porque estamos onde não deveríamos estar. E aí eu quero que você entenda isso, que a sua imaginação agora possa chegar aonde Deus quer que você chegue. Às vezes você está onde não deveria estar, e é por isso que as coisas ruins acontecem na sua vida. Você senta na roda dos escarnecedores, e ali você não deveria estar, mas você está ali, e as coisas ruins acontecem. Ou então você não está onde deveria estar,
Você deveria estar na sua casa, junto com seus cônjuges, com seus filhos, mas não está, está em outro lugar. Enquanto você está em outro lugar, o inimigo está dentro da sua casa, sem falar no Ricardão. Né? É ou não? Sim. É ou não é? Então não estamos aonde deveríamos estar. E as coisas vão acontecer. Porque a ausência abre brecha na nossa vida. Você é um soldado. Você tem que vigiar um posto. Se você não está naquele posto, para que serve você? Não serve para nada. Concorda comigo? Ah, mas eu fiquei ali 23 horas. Mas o dia tem quantas horas? 24. Teve uma hora que eu não fiquei ali. Eu fui no banheiro. Eu fui comer alguma coisa. Ah, foi. Mas foi nessa hora que o inimigo entrou. Foi nessa hora. Não foi na hora que você estava. Foi na hora que você não estava. Foi na hora que você se ausentou do lugar onde você deveria estar que as coisas aconteceram. Foi na hora que você deixou de fazer o seu papel. O papel do soldado é vigiar. Se o soldado não vigia, para que serve ele? Não serve para nada. Não cumpriu o seu papel. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher no casamento? Quem fez o curso Casados para Sempre sabe, né? Mas quem não fez o curso e tem uma Bíblia na mão pode saber também, porque o curso não ensina nada que não está na Bíblia. Amém? Qual o papel do homem? Qual o papel da mulher? Quando nós não fazemos o nosso papel, nós não servimos para aquilo que fomos chamados. E as coisas vão certamente degringolar. O mal vai entrar, as coisas vão acontecer, o choro vai vir, irmãos. Davi não devia ter se ausentado da sua casa. Porque os amalequitas, o inimigo ele pode ser tudo, menos burro, irmão. Quem acha que Satanás é tolinho, está muito enganado. Satanás é terrível, é mau, é isso aqui, mas burro ele não é. A amalequita não vai chegar quando Davi está em casa. O amalequita fica olhando, esperando Davi sair. É assim que o inimigo age na nossa vida. Ele não vai agir quando você está vigiando e orando. Ele vai agir quando você esqueceu de vigiar e de orar. É ou não é? Ele não vai agir quando você está em casa com a escopeta na mão. Ele vai agir ou quando você está dormindo ou quando você saiu de casa. Os amalequitas esperaram Davi sair para invadir a cidade. Vocês acham que eles iam invadir a cidade com Davi lá dentro? É claro que não, irmãos. Assim age o inimigo. Então eles esperam a nossa ausência para atacar a nossa casa. E quando nós nos ausentamos dos nossos compromissos, é aí que o inimigo ataca. É aí que o inimigo ataca a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso marido. Quando a mulher deixa de fazer o que deveria fazer, quando o homem deixa de fazer o que deveria fazer, quando não assumimos os nossos compromissos no lar, é aí que os amalequitas aparecem, irmãos. E hoje está cheio de casa aí com um monte de amalequita dentro, dominando, fazendo o diabo, né? E as pessoas chorando. Chorando com amargura pelo que foi perdido, pelo que foi levado, pelo que foi roubado. Talvez os teus filhos já tenham sido levados. Talvez o teu cônjuge já tenha sido levado. Mas é hora de olhar para dentro e saber, foi uma negligência minha? Foi uma falha minha de vigilância? Fui eu que deixei de fazer o que deveria ter feito? Fui eu que fui para o lugar para onde não deveria ter ido? Fui eu que não estava no lugar onde deveria estar? Fui eu que deixei o meu posto? É essa a hora da nossa reflexão, e é isso que eu quero que esse texto fale ao nosso coração, irmãos. Porque quando nós somos negligentes, é aí que o inimigo ataca. Em todas as áreas. Negligenciar é não fazer o que deveria fazer. O que é inerente a que eu faça. Então a negligência vem daí. Quando o pai é negligente com a sua casa, os filhos sofrem, a esposa sofre. Quando a mãe é negligente com a sua casa, os filhos sofrem, o marido sofre, todo mundo sofre. Quando o crente é negligente com a sua igreja, o que acontece? Todo mundo sofre. Um erro de um aqui influencia os outros. Que é isso, pastor? Não é verdade. Um erro de um influencia os outros. Claro que influencia. O mau testemunho de um de nós
pode fazer um outro de nós tropeçar. A queda de um pastor, você já viu o que acontece na igreja? É devastador. É devastador, e é assim que acontece, queridos. Sempre será dessa forma. Por isso a Bíblia diz, lá em Jeremias 48:10, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Veja, ele faz, mas faz relaxado. Ou seja, acaba fazendo, mas faz com negligência. Davi era marido, Davi era pai, mas não fazia isso como deveria fazer. Fazia, mas fazia com negligência. Negligenciava as obrigações, negligenciava a condução da sua casa, do seu lar. E é por isso que o amalequita entrou na sua ausência, entrou na sua brecha, no que ele deixou de fazer, no que ele se deixou levar e não estar presente. Então a ausência, ela prejudica tanto quem está ausente quanto quem ficou. Porque o que aconteceu com as mulheres e os filhos? Foram levados, escravizados. O erro de Davi e daqueles homens se refletiu na vida dos outros, que não erraram. Entende isso? Acontece assim. Quando eu me ausento, eu não sou apenas eu prejudicado, os outros também são prejudicados. Trazendo para a igreja, por isso que eu sou tão chato, não se ausente da igreja. Venha para a igreja, esteja sempre na igreja. Porque a sua ausência, ela não prejudica só você. Ela me prejudica. Ela prejudica os irmãos que estão aqui juntos. Porque todos nós estamos querendo fazer a vontade de Deus. A ausência de um afeta os outros, irmãos. É bíblico. O exemplo está aqui, como eu estou mostrando para você. Por isso nós não podemos nos ausentar. Porque isso aqui não é um lugar que a gente vem de vez em quando quer. Aqui é um lugar de compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus. Mentira. Se você não tem um compromisso com os irmãos, você não tem com Deus. Se você não consegue amar os irmãos, a Bíblia diz, é mentira que você ama a Deus. Está escrito isso lá na primeira epístola de João. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Então, quem não tem um compromisso com os irmãos e com a igreja, na verdade, não tem um compromisso com Deus, é um enganador. Depois as coisas acontecem, você não sabe por quê. Porque falta na tua vida um compromisso. Em todos os níveis, esse exemplo se aplica, irmãos. No nível da família, no nível da educação dos filhos, no nível da tua vida social e no nível da tua vida espiritual. No nível da tua vida como cristão dentro da igreja, você se ausenta. Você não prejudica só você, você prejudica os outros. A família é afetada. Quando o pai não faz o que tem que fazer, os filhos são afetados, a esposa. Da mesma forma, cada um que deixar de cumprir o seu papel afetará negativamente a vida de outros e muitos vão chorar, irmãos. Nós precisamos sempre estar presentes e atentos a tudo que está acontecendo. Deus chamou você para você estar presente. Amém, meu irmão? Deus chamou você para você estar presente na igreja, atento ao que está sendo pregado, atento às necessidades dos irmãos, atento a tudo que está acontecendo ao teu redor. Deus chamou você para você estar presente na tua casa. Homem casado não tem liberdade. Alguém diz amém? Mulher casada não tem liberdade. Não existe isso. Liberdade que temos é um com o outro. Aí temos que ter liberdade. Amém? Liberdade, o casal tem que ter um com o outro. Agora, homem casado não tem liberdade, nem mulher casada tem liberdade. Homem casado faz tudo com a sua mulher, mulher casada faz tudo com o seu marido. É assim que a gente vive, é um para o outro para um. Não tem, mas eu tenho minha vida. Você tinha a sua vida. Tinha, está no passado. Agora você tem a vida do lar. A Bíblia diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Está na Bíblia. Então você não tem sua vida. Eu tenho o meu futebol. Não tem seu futebol. Seu futebol acabou. Acabou. Agora você joga se ela deixar. As mulheres não dizem nem amém, sabe?
Só se ela... Mas você também, engraçadinha. Não tem nada também seu agora. Não tem coisa nenhuma, não tem suas amigas, não tem nada. Você agora tem o seu marido. Você pode ir no shopping bater perna se ele deixar. Os homens não. Os homens estão mais animados que as mulheres aqui. Porque a falta, a ausência, ela vai prejudicar, irmãos. E o prejuízo é de todos. Quando você não está presente na educação do seu filho. Isso é uma realidade dos dias atuais. As pessoas entregam os filhos para os outros educarem. Pessoa traz o filho para a igreja educar. Pessoa leva o filho para o colégio, para o professor educar. Quando quem tem que educar somos nós. E se deixarmos de fazer, é o que diz aí no mundo, né? Se você não repreende o seu filho, a polícia vai bater nele. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E o choro vai vir. Mas quando a gente vai ver, o choro é consequência de uma escolha errada, de uma decisão errada, de uma ausência ou de uma presença num lugar errado. Isso vai acontecer e nós vamos presenciar. Foi assim que aconteceu com Davi. Então eu preciso estar atento, irmãos, para que o amalequita não venha invadir o meu território. Você tem um território, tem ou não tem? E o amalequita não tem direito a entrar na sua casa. Não tem direito a tomar o que é teu. Toma quando a gente deixa de mão beijada, como a gente costuma dizer por aí. Você tem um casamento, é a melhor coisa que você tem, sabia disso? Guarde o teu casamento. Guarde a tua família com tudo que você puder. Seja um leão para guardar a tua casa e a tua família. O problema é que hoje, irmão, a gente tem um monte de homem banana, trouxa, frouxo. Esse é o problema de hoje. Um monte de mulher doida, que não guardam a casa, que não guardam a família, que não preservam os valores. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. E o amalequita entrando, levando todo mundo embora, levando todo mundo escravo, escravizando os filhos, escravizando as mães, escravizando os pais, tudo escravo, porque o amalequita entrou e levou. E a gente olhando isso, e a só chorando. Aí chora, mas não adianta mais chorar, porque o leite já foi derramado. Foi a ausência de Davi que promoveu esse choro. E aí chorar não adianta mais, irmãos, porque sempre que a gente se distancia de Deus, a gente corre risco de ter surpresas desagradáveis. Sempre que a gente se afasta do caminho do Senhor, sempre que a gente se afasta do propósito de Deus para a nossa vida, a gente corre muito risco. Tem gente correndo risco, sem nem saber o risco que está correndo, irmão. Tem gente que, se a gente pudesse, a gente sacudia. Eu até socava, se pudesse. Entende? Porque a pessoa não sabe o risco que ela está correndo. Dá vontade de bater nela. Porque ela não sabe o risco que ela está correndo por não fazer o que tem que fazer, por agir pela própria cabeça, irmãos, e depois vai chorar. E vai chorar amargo, vai chorar até não ter mais força para chorar, como aconteceu com Davi. Veja o que diz a Bíblia em 1 de Pedro 5,8, irmão. 1 de Pedro, capítulo 5, esse capítulo 5 é rico. Mas no versículo 8, Pedro diz assim: sede sóbrios e o que mais? Vigilante, pois o diabo, os amalequitas, vossos adversários, andam em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, para escravizar, para levar embora. O diabo, o adversário, está rondando a sua casa para ver a hora que você sai, para ver o que você faz lá dentro, qual o papel que você está assumindo lá, para que ele possa ter liberdade de entrar, de agir, de saquear, de roubar, de matar, de destruir, de levar cativos, de aprisionar, de escravizar, porque é isso que o diabo gosta de fazer, tornar as pessoas escravas. O diabo não gosta de ver ninguém livre, por isso que ele aprisiona com vícios, por isso que ele aprisiona as pessoas, porque ele não gosta de liberdade, ele gosta de escravidão, irmãos, porque ele sabe que o dia dele, os dias dele estão contados, e ele também será lançado na prisão. Então ele quer levar muita gente com ele para essa prisão. Por isso a Bíblia diz: seja sóbrio e vigilante.
Davi não foi sóbrio, nem foi vigilante. E a ausência, então, provocou o que ele estava ali passando. Um choro amargo, incontido e profundo. E não parou no choro. Volta lá em 1 Samuel 30. Olha o que aconteceu, versículo 6. Davi muito se angustiou. Aí vem a angústia. Aquela angústia. Às vezes a pessoa está angustiada, não sabe por quê. É porque de repente não fez alguma coisa que devia fazer. E lá no íntimo ela sabe que não devia fazer. Ou que fez o que não deveria ter feito. Ou deixou de fazer o que deveria ter feito. E aquela angústia vem ao coração, vem ao íntimo do coração. Pois o povo falava de apedrejá-lo. Isso aqui é interessante, irmãos. Eles eram os homens de Davi, os soldados de Davi, os companheiros de Davi, mas quando chegaram e viram a desgraça, se voltaram todos contra Davi. Quiseram apedrejar quem? Davi. Todos se voltaram contra Davi. Sabe por quê? Porque o líder é sempre o culpado. Você tem time de futebol? Quando o time perde, quem é o primeiro que é mandado embora? Não é o goleiro, embora ele deixe passar as bolas, né? Não é o atacante, embora ele deixe de fazer os gols. Quem é mandado embora é o goleiro, é o técnico. O técnico é o primeiro a ser mandado embora, porque o líder é sempre o culpado. Tem jeito, irmão. O líder é sempre o culpado. Quando aquilo aconteceu, todo mundo apontou para Davi: vamos tacar pedra nesse cara aí, olha o que ele fez com a gente. Estávamos sob suas ordens, saímos de casa para lutar com ele. Quando a gente volta, encontra esse quadro, vamos arrebentar com esse homem. Foi o que tentaram fazer com ele, porque quem está na liderança não pode se ausentar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aí você se ausenta, Ricardão entra. Aí depois chora, depois lamenta. Você se ausenta do teu posto, vem outro e faz o teu trabalho. Por isso tem um ditado no mundo, lá no ambiente de trabalho, diz assim: não falte, porque podem perceber que você não faz falta. É ou não é? Podem perceber que você não faz falta. Quando você bobear, tem outro no teu lugar. É ou não é? Quem está numa posição, quem está exercendo algo, não pode faltar. Não pode se ausentar, porque quando se ausenta, certamente virá o prejuízo. O culpado é sempre o líder, irmãos. Em casa, na igreja, o mesmo acontece. Tem um problema em casa, quem é o culpado? É o marido. Tem jeito. Faltou o feijão, o culpado é o marido. É o que vai sempre acontecer. Problema na igreja, quem é o culpado? Sou eu. Eu levo culpa, até quando não tem problema eu levo. Tudo que é culpa, irmão. Tem que falar mal de alguém. Fala de quem? Do pastor. Alguns me amam, outros me odeiam. É assim que funciona? Vai ser sempre assim. Imagina se eu fosse ausente. Imagina se eu desse motivo. Sempre vão falar mal de mim. Imagina se eu der motivo. Se já não dando, fala, imagina dando. E é o que muita gente está fazendo. Sempre vão falar mal de você. Sempre vão querer te derrubar. Se você não dá motivo, vão fazer. Agora, se você der motivo, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí está feito o prato. Então, amados, esse princípio é batata, não tem como dar errado, vai sempre acontecer. Porque a obra de Deus, a Bíblia diz, ela não é feita por braço nem por perna, ela é feita por um corpo. Corpo. É todo mundo junto. É todo mundo junto, cada um exercendo a sua função. Ninguém pode se ausentar. Todo mundo tem uma função. Todo mundo tem um papel. E todo mundo tem que cumprir o seu papel. Não existe na igreja quem tenha papel só de assistir. Não, você não vai assistir culto. Você vem cultuar. Não existe o papel de ser espectador do Evangelho. Nem amigo do Evangelho. Isso não existe. Todo mundo tem algo a fazer, todo mundo tem algo para contribuir. Ah, não fazemos, a ausência será sentida, a ausência será percebida, a negligência trará problemas, certamente isso vai acontecer. Então o corpo precisa estar bem ajustado para a luta. O corpo unido e bem firme resiste mais. Há uma fraqueza no corpo,
há uma porta de entrada, há uma ferida não sarada. É por ali que entra o vírus, a bactéria. É por ali que se aloja o problema que vai destruir um corpo inteiro sadio. Há um problema na família, de repente a família não está coesa. Pais não estão um ao lado do outro, nem ao lado dos seus filhos. Está um brigando com o outro. Está um competindo com o outro dentro de casa. Vai progredir esse corpo dessa forma? É claro que não. É claro que isso não vai dar certo. Quando há brechas, as fraquezas aparecem, irmãos. E aí vão surgir as cobranças. Todo mundo virou para Davi e falou: você é o culpado. Quando tudo vai bem, está maravilhoso. Agora, quando começa a apertar, começa a vir a acusação. Começa um a acusar o outro. A mulher acusa o marido acusa a mulher, eles acusam os filhos acusam os pais. Todo mundo tem uma acusação para fazer, irmãos. Porque as coisas não vão bem. Porque as brechas foram abertas e o inimigo entrou. E quando o inimigo entrou, ele faz desgraça. Ninguém cobra quando tudo vai bem. A gente só cobra quando tem uma coisa errada. Ninguém vai cobrar quando está tudo certinho. As cobranças vão vir quando há alguma coisa errada que está sendo percebida. Cobrando como as coisas dão errado, irmãos. Davi estava em risco de vida por causa da sua ausência. Ele quase foi apedrejado. Aí que final legal, né? Além de perder mulher e filho, perderia também a vida apedrejado pelos seus próprios amigos. Tudo isso como consequência de escolhas, de decisões e de atitudes. Irmãos, nós vimos até aqui o que acontece. Talvez muitos de nós aqui estejamos nos identificando com alguma coisa disso aqui. Estejamos notando áreas na nossa vida que negligenciamos. Coisas que deveríamos ter feito que não fizemos. Coisas que não deveríamos ter feito e acabamos fazendo. Talvez Deus esteja incomodando a gente com alguma coisa que foi dita. Mas qual a solução? O bom da Bíblia é que ela sempre mostra a solução. Até o meio aqui do versículo 6, a desgraça está pintada. O choro já tinha sido derramado, as pedras já estavam na mão para ser lançadas contra Davi. Mas ainda tinha jeito, irmãos. Por que tinha jeito? Completa o versículo 6. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Aí tem um porém. Qual o porém? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é a única solução. Essa é a única saída. De repente, a mensagem de Deus fez você identificar que na tua vida está tudo errado. Que você não tem sido um bom marido, que você não tem sido uma boa esposa, que você não tem sido um bom filho, que você não tem sido um bom pai, uma boa mãe, você não tem sido um bom membro para a sua igreja, você não tem sido um bom funcionário no seu trabalho. De repente você, pela mensagem, o Espírito Santo te incomodou com uma acusação sobre você. Você não tem feito o que deveria fazer, ou tem feito o que não deveria jamais fazer. Qual a solução? A solução é a mesma encontrada por Davi, irmãos. A solução é reanimar a sua vida no Senhor. Só tem uma solução: reanimar no Senhor. Em que nós vamos nos animar? O mundo vai oferecer muitas coisas para animar a gente, mas nenhuma delas vai funcionar. Nada poderia animar Davi depois de perder sua família, depois de ser acusado e ameaçado pelos seus amigos. O que poderia animar alguém numa situação dessa? Só o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Por isso, queridos, nós podemos nos afastar de tudo. Nós podemos errar de tudo que é maneira. Só não podemos nos afastar de Deus. Só não podemos errar o erro pior, que é nos afastar da presença de Deus. Ela é a que traz a solução para a nossa vida. Se hoje você identificou que alguma coisa está errada, o que Deus está chamando você é para a sua presença. Para que na presença de Deus, essas coisas possam ser consertadas na sua vida. E o ânimo do Senhor volte ao teu coração. Porque se o ânimo de Deus não voltasse a Davi, ele jamais poderia ter recuperado sua mulher e seus filhos. Porque um abismo, a Bíblia diz, chama outro abismo.
Então não é para você se abismar se alguma coisa você notou de errado na sua vida. É sim para você notar, perceber e mudar. E dizer, a partir de agora, eu vou me animar no Senhor e eu vou me tornar um marido melhor. A partir de agora eu vou me tornar uma esposa melhor, um trabalhador melhor, um crente melhor. Eu vou animar a minha vida no Senhor para consertar o que está errado na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Eu vou animar a minha vida para ir buscar o que o inimigo levou, para ir buscar o que a Malequita roubou, para ir libertar o que ele escravizou. Eu vou animar a minha vida no Senhor, porque se eu não animar a minha vida no Senhor, o que foi feito já foi feito e não vai mudar. Mas se você se animar no Senhor, o que aconteceu pode ser completamente revertido. É muito fácil, irmãos, a gente perder o rumo da nossa vida, a gente desanimar e a gente se entregar diante de um problema. Mas o que Deus está chamando você é para se animar nele, se reanimar no Senhor, para que Ele possa te ajudar a restaurar o que foi derrubado, a recobrar, a reparar a brecha que foi aberta, a fechar os muros da tua casa de novo. Deus está chamando você para restaurar o que precisa ser restaurado na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida na igreja com os irmãos, na sua vida profissional. Deus está dizendo para você essa noite, reanima a tua vida na minha presença, porque é na minha presença que você vai ter vitória, que você vai ter forças para ir lá roubar do inimigo o que ele roubou de você, para ir lá trazer de volta o que o inimigo tirou. Ainda há tempo de restaurar a sua casa, ainda há tempo de restaurar o seu casamento, ainda há tempo de restaurar a sua vida profissional. Você que nunca deu certo com nada, alguma coisa tem que mudar na sua vida, e o que tem que acontecer é você se reanimar no Senhor, porque se você se desanimar, nada vai mudar. Se você se entregar, nada vai mudar. Mas se houver um ânimo no teu coração, Deus vai te ajudar a recuperar tudo que precisa ser recuperado. O crente que você já não é mais, o primeiro amor que você perdeu, reanima o teu coração no Senhor, e isso tudo será restaurado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você com a palavra dele, para que o ânimo de Deus volte ao teu coração. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Um hino que diz, em tua presença. É esse lugar que eu quero estar. Busca a presença de Deus. Você está aqui para isso essa noite. Lugar, a feira da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir, onde o aplauso, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Pai amado, é na tua presença, Senhor, nós queremos estar. É ali que queremos nos esconder, Pai, para que possamos reanimar a nossa vida, e retomar aquilo que o inimigo levou, e restaurar aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído. Pai Santo, é na tua presença que virá o ânimo que nós precisamos para voltar a agir, para consertar aquilo que talvez nós mesmos tenhamos quebrado, Pai. Senhor, fala ao coração do teu povo essa noite. Eu
Quero orar por você, meu irmão, que precisa de ajuda, que precisa restaurar alguma coisa, que precisa mais da presença do Senhor na tua vida, para que algo seja consertado. É contigo que Deus está falando. Sai do seu lugar, vem orar junto comigo aqui. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir a Deus que Ele reanime o teu coração. Se é você que precisa essa noite ser reanimado no Senhor, vem orar junto comigo, vem clamar ao Senhor por uma mudança, por uma transformação. Se algo precisa ser restaurado na tua vida, quem sabe o teu casamento, a tua vida profissional, a vida cristã na igreja, a tua vida familiar, teu relacionamento com teus filhos, com tua esposa, com teu marido, vem orar junto comigo essa noite, vem clamar ao Senhor por uma mudança, por uma transformação. Que Deus reanime a tua vida e teu coração, para que você tenha força para mudar, para resistir, para transformar o que precisa ser transformado, para restaurar, para ir atrás e buscar de volta aquilo que o inimigo levou. Que Deus te anime para que você possa libertar aquilo que o inimigo aprisionou. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Assim como Davi se reanimou no Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que os meus irmãos que estão aqui à frente, vivendo uma situação difícil, vivendo uma perda, quem sabe, vivendo algo diante de uma coisa que o inimigo levou, tomou, Pai, em nome de Jesus, ajuda eles, Senhor, a reanimar o coração, para que eles possam tomar de volta o que foi levado, para que eles possam secar as lágrimas nesse momento, Senhor, e buscar a Tua presença de todo o coração, para que uma solução venha da parte do Senhor, para que um milagre aconteça da parte do Senhor, para que o Senhor possa fazer maravilhas, trazendo alegria ao coração dos meus irmãos, trazendo restauração, Pai. Restaura famílias aqui, restaura casamentos, Senhor, restaura a vida profissional, restaura a vida espiritual, restaura relacionamento de pais com filhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, restaura a alegria do nosso coração, assim como o Senhor restaurou a alegria de Davi, mesmo no meio das ameaças, das dores, das perdas. Restaura os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus restaure o teu coração. Dá um abraço em alguém, ajuda esse irmão, dá um abraço nele, nela. Diga, meu irmão, Deus abençoe você, Deus anime o teu coração. Louve ao Senhor, irmãos. Obrigado, Pai. Existe um lugar, a vida da rocha. É nesse lugar, Senhor, que queremos estar. Em tua presença. Na tua presença, Pai. Tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, tu és meu esconder, tu és meu prazer. Em tua
queremos estar, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jamais perca essa presença, irmãos, porque é nela que está a alegria, é nela que há o ânimo renovado para a sua vida, o ânimo que você precisa para vencer. Nunca vi um desanimado vencer coisa nenhuma, irmãos. Nunca vi um desanimado chegar, completar qualquer coisa. Só aquele que está animado é que consegue vencer. E o que anima a gente, queridos, é o Senhor. Davi se reanimou na presença do Senhor. Que assim você viva na presença de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, te leve em segurança ao teu lar, continua falando ao teu coração para que haja restauração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar? Não esqueça, a cantina está funcionando.